Bom, pessoal, nesse vídeo nós iremos tratar da substituição de variável na integral indefinida. Na verdade, a substituição de variável é uma técnica de integração que se usa para cálculo de integrais quando você tem funções compostas. Vamos lá, então, ao método. Então, vou chamar de substituição de variáveis na integral indefinida. Substituição de variável na integral indefinida. Então, esse método ele é usado quando nós queremos calcular uma integral desse tipo. Se tu queres calcular a integral de f de g de x, que é uma função composta, tem uma composição de duas funções, suponha que aqui você tenha a derivada dessa função que está dentro aí da composição, tá? G' de x dx, a diferencial dela. Então, quando você tiver uma integral desse tipo, é possível você fazer a substituição de variável, assim como nós já fizemos lá em limites, também fizemos em derivada. Da mesma maneira, pode ser feito aqui como fizemos lá em regra da cadeia, tudo bem? E lá também em limite. Então, eu vou chamar, por exemplo, esta função aqui, vou chamar de u. Claro que eu vou chamar de u a função que seria diferenciável. Ou será que essa função é diferenciável? É possível você calcular uma diferencial desse tipo. Então, agora eu calculo a diferencial de u, a derivada de u vai ser a derivada de g' de x dx. Tá? Esse aqui é a diferencial da função g. A diferencial da função g é g' de x dx. Olha, observa que a diferencial aqui, ela aparece dentro da integral. Ó. Então, pronto, podemos substituir a variável. No lugar do g, eu vou colocar u, e aí você vai ter isso aqui igual a integral de f de u, e aqui a diferencial é du. F de u du. Ok? Então, a técnica da substituição de variáveis na integral indefinida constitui-se basicamente nisso que está aí. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Tá? Vamos supor que eu queira calcular, então, calcule quanto é a integral, tá, de x elevado a x ao quadrado mais 3 dx. Supor que eu queira calcular essa integral aqui. Então, vou aplicar aí a técnica da substituição de variável. Vou chamar para esta função que está aqui em cima, eu vou chamar de u para ela. Tá? Então, a solução. Vou chamar de u para x ao quadrado mais 3. Obviamente, eu chamo de u para uma função cuja a diferencial, ou seja, eu vou chamar de u para a função cuja derivada ela se encontra na integral. Você observa que eu chamo de u para a função g, porque eu observo que a diferencial de g está dentro da integral, está no integrando. Então, nesse caso, eu faço a substituição de variável. A mesma coisa aqui, eu vou chamar de u para essa, porque eu percebo que a derivada de x ao quadrado é 2x, olha, o x já está aqui dentro. Ok? Então, essa é a função que tem que ser chamada de u. E aqui eu calculo a diferencial. A diferencial de u vai ser derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 3 é 0. Então, vai ficar 2x dx. Isso aqui é a diferencial, tá, pessoal? Muito bem. Então, essa foi a nossa variável. Então, eu vou passar esse 2. Como esse 2 não está na integral, eu vou colocar para fora aqui. Vou substituir aqui. Vai ficar, então, ele estava explicando, eu passo dividindo. Significa que eu vou colocar du sobre 2 no lugar do x dx. Observa que o x dx, isso aqui está dentro da integral, é a diferencial. Tá? Vamos lá. Então, aí eu vou ter que a integral de x elevado a x ao quadrado mais 3 dx será igual. Olha, aqui eu vou só mudar a ordem, só para você perceber melhor. Isso é o mesmo que a integral de e elevado a x ao quadrado mais 3 vezes x dx. Eu só permutei aqui a função x com o e elevado a x ao quadrado. Eu mudei de posição, apenas para você perceber que essa é a diferencial aqui. É o x dx. E aí, do lugar do x dx, eu vou colocar du sobre 2. Muito bem, então nessa integral vai ficar, então, a integral de e elevado a u, porque eu chamei de u para essa que está aqui, ó. Está aqui o u, tá? X ao quadrado mais 3. E a diferencial, que é x dx, vou substituir por du sobre 2.
du sobre 2. Du sobre 2. Bom, claro que aqui esse 2 aqui é uma constante, né? Então, você sabe que nós vimos na propriedade que você tem uma constante dentro da integral, a constante sai da integral. Então, vai ficar meio vezes a integral de elevado a u du. Porque essa constante aqui está dentro da integral, você pode colocar para fora da integral, tá? A integral ela é linear em relação ao produto de uma constante com função. A constante pode sair. Muito bem, agora a integral de elevado a u já vimos no vídeo passado, ou seja, qual é a função cuja derivada é e elevado a u? É a própria e elevado a u. Então, esta aqui é a função derivada e eu quero achar a primitiva. Qual é a função cuja derivada é esta aqui? Olha, a própria e elevado a u. Então, isso, eu faço a integral indefinida, eu vou ter, então, e elevado a u mais c. Ora, aí depois que você fez a integral, aí você retoma a variável original. Olha. No lugar do u, você substitui a função original que você tinha no início do exercício. Então, você vai ter 1000 vezes e elevado a x ao quadrado mais 3, mais c. Essa é a resposta. Tá? Então, tá aí um exemplo, um bom exemplo de como se pratica, se aplica aqui a esse método de integração. Tá? Vamos ver mais um exemplo para a gente ficar craque nisso aí. Vou apagar aqui. Vou tomar um outro exemplo. Vamos considerar, deixa eu ver um outro exemplo para vocês aqui. Tá certo. Esse exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Calcule a seguinte integral indefinida. A integral de x sobre x ao quadrado mais 4 dx. Ok? Então, para efetuar esse cálculo aqui, claro, eu vou usar a técnica de integração. Vou usar a substituição de variável. Aqui eu vou chamar de u para esta função, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, e o x eu percebo que está na integral. Ou seja, eu chamo de u para a função cuja diferencial encontra-se no integrando. Olha, está aqui dentro. Então, eu vou chamar de x ao quadrado mais 4. Porque a diferencial de u vai ser, então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 4 é 0. Então, vai ficar 2x dx. Bem, o 2 passa dividindo. E aí nós teremos, olha, o 2 está multiplicando, você passa para o primeiro membro, vai passar dividindo. Então, fica du sobre 2, no lugar do x dx. Né? Então, nessa integral, eu vou só arrumar para que apareça lá o x dx, para você perceber onde tem que substituir a variável u. Olha aí, então a integral de x sobre x ao quadrado mais 4 dx, tá? Você pode arrumar aqui. Isso aqui é o mesmo que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 4, multiplicado por x dx. Ó. Então, essa forma de escrever, ela é similar a essa. Ela não é similar, não, ela é equivalente a esta. Tá? Esta forma de escrever a função é equivalente a essa. Porque, olha, aqui tem um 1. Se você multiplicar 1 vezes x, é um x. Olha, tá? Então, tranquilamente, essa é uma forma equivalente. Agora, no lugar de x ao quadrado mais 4, eu substituo pela variável. Então, aqui nós vamos ter integral indefinida de 1 sobre u. Tá? Estou chamando de u. E o x dx, olha, eu vou substituir du sobre 2. Olha. Olha, agora, como esse 2 aqui é uma constante, você pode retirar da integral. Então, fica 1 sobre 2, integral de 1 sobre u du. E aí você pergunta qual é a função cuja derivada é 1 sobre u. Função cuja derivada é 1 sobre u é o logaritmo. Observa que isso aqui é o inverso da derivada, tá, pessoal? A função cuja derivada é 1 sobre u é o logaritmo natural de u. Vai ficar igual meio logaritmo natural de u, mais a constante c. Ora, como u é igual a x ao quadrado mais 4, então você vai e substitui a função lá. Então, a resposta vai ser meio logaritmo natural de x ao quadrado mais 4 mais c. E aí, dessa maneira que você procede, então, a substituição de variável na integral indefinida. Bom, agora esses exemplos que eu vou colocar aqui são exemplos que estão mais próximos
das questões que estão na lista de exercícios de vocês. É o seguinte, quando a gente calcula, a gente usa esse método, essa técnica de integração, na composição com uma função afim. Por exemplo, imagina aqui, vou chamar de exemplo 3. Exemplo 3. Eu quero calcular, calcule a integral indefinida de e elevado a 2x mais 5, por exemplo, dx, olha aí. Ponto. Então, eu quero calcular essa integral indefinida. Observa que esta função é uma função afim. Toda vez que acontecer isso, você observa que o resultado vai ser muito simples e pode ser até imediato, sem precisar usar necessariamente a técnica de integração. Veja a resolução aqui. Eu chamo de u para 2x mais 5. Aí, nesse caso, o du, que é a diferencial aqui de u, derivada de 2x é só 2. Derivada de 5 é 0. Então, vai ficar 2dx. Tá? A diferencial é 2dx. Bom, como o 2 não aparece na integral, eu passo dividindo. E aí, nós vamos ter o 2 está multiplicando, passa dividindo, fica du sobre 2. Você substitui no lugar do dx, que está no integrando. Tá? Então, no lugar desta função, tu vais colocar 1. Então, vai ter integral de elevado a 2x mais 5 dx é igual a integral de elevado a u. Aí, no lugar do dx, olha, é du sobre 2. Ou seja, você substitui as variáveis. Coloca essa variável, você colocou u, e no lugar do dx, coloca as du sobre 2. O 2 é constante, sai da integral. Então, fica meio integral de elevado a u du. Ora, a função cuja derivada é elevada a u é a própria elevada a u. Então, fica meio vezes e elevado a u mais c. Aqui você já obteve a primitiva. Entretanto, a variável não é u, a variável original é 2x mais 5. Então, tu vai substituir o u pela variável original, que é a função 2x mais 5. Então, fica meio de elevado a 2x mais 5 mais c. Olha, pessoal, você observa que isso aqui, na verdade, é o cálculo da integral indefinida da exponencial. O que apareceu aqui foi 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2, esse 2 é exatamente esse coeficiente A que aparece aqui. Ó. Ou seja, nós podemos generalizar isso da seguinte maneira. Colocar uma observação. Todas as vezes que você tiver que calcular uma integral, colocar uma observação. Então, se eu quero calcular a integral de e elevado, aqui eu tenho uma função afim, ó, a função exponencial composta com uma função afim, sempre a integral vai direto, fica 1 sobre a, e a integral da exponencial, ou seja, a função cuja derivada é exponencial é a própria exponencial. Você pode fazer direto isso aqui, tá bom? Quando você tiver a exponencial composta com uma função afim, sempre a resposta da integral indefinida é 1 sobre a vezes a própria exponencial. Tá bom? Por exemplo, vou chamar de exemplo 4. Exemplo 4. Se eu quero calcular, calcule a integral de e elevado a 5x mais 10. Tá? Então, a resolução aqui. Se eu tenho a composição da exponencial com a função afim, isso aqui é a função afim. Então, a integral de e elevado a 5x mais 10 dx, você faz direto, tá bem? Olha, o coeficiente A da função afim é o 5. Então, 1 sobre 5 elevado a 5x mais 10, mais a constante c. É simples assim. Claro que isso aqui provém da substituição de variável, como nós acabamos de fazer aqui. Ó. Eu chamo de u, encontro du, e aí você vai fazendo e vai chegar nesse resultado. Então, você pode fazer direto. Já que você vai chegar nesse resultado, você pode, então, fazer diretamente isso aí. Mais um exemplo. Exemplo 5. Exemplo 5. Calcule
a seguinte integral indefinida. Tá? Tá bom, aqui 3x mais 4 elevado a 7, por exemplo, dx. Ok? Bom, você pode chamar de u para essa função, vou fazer aí pela substituição de variável. Ok, ponto. Então, resolução aí. Eu posso chamar de u para isso aqui. U igual a 3x mais 4. Aí eu calculo a diferencial. A diferencial de u, a derivada, você fala, a derivada de 3x é 3. Derivada de 4 é 0. Então, vai ficar só 3dx. Como 3 não está na integral, você pode passar esse 3 para cá, é uma constante, passa dividindo. Então, fica du sobre 3, você substitui no lugar do dx, que está na integral. Isso aqui está na integral, esse aqui está na integral, aí você vai substituir. Vai ficar a integral indefinida de 3x mais 4 elevado a 7 dx. Vai ficar a integral, então 3x mais 4 você substitui por u, então fica u elevado a 7. E o dx você coloca du sobre 3. dx é du sobre 3, ok? Muito bem, esse 3 aqui é uma constante, tá? Está multiplicando a integral, sai da integral, vai ficar 1/3, integral indefinida de u elevado a 7. Olha, esse u elevado a 7 é uma potência. Lembrando que a integral indefinida da potência, você soma uma unidade, o expoente vai ficar u elevado a 8 sobre 8. Então, 1/3 vezes u elevado a 8 sobre 8. Mas você somar uma unidade, mais a constante c. Aí, no lugar do u, você retoma a variável original, que era 3x mais 4. Tá? Então, vai ficar igual a 1/3 3x mais 4 elevado a 8 mais c, tudo isso sobre 8. Oh, ficou apertado aqui, mas dá para... Eu estou falando. Então, essa função elevado a 8 sobre 8. Ficou um pouco apertado o 8 lá embaixo. Mas dá para entender, imagina. Olha, então podemos... Você observa que aqui também eu tenho uma composição. Olha, aqui eu tenho uma função afim composta com a potência, tá? U elevado a 7. Olha. Então, a composição desta função afim composta com a potência U elevado a 7, aí eu fiz a mudança de variável, eu retornei para U elevado a 7, e aí calculo a integral indefinida da potência. Então, de maneira geral, quando você tiver assim, observação, então se eu tiver a integral indefinida da função afim, ax mais b, qualquer a, qualquer b, tá? Desde que o a seja diferente de zero, elevado ao expoente alfa. Então, o coeficiente, você vê quem é o A, no caso o A aqui era 3, olha. Então aqui ficou 1 sobre 3. Se o A for um número qualquer diferente de zero, vai ficar 1 sobre A, AX mais, coloca aí embaixo, que eu acho que o espaço não vai dar. Ganha mais espaço aqui, vai ficar integral de AX mais B elevado a alfa, de x. Então, fica 1 sobre A, você determina quem é esse A, vê quem é o A, coeficiente A. E aqui vai ficar AX mais B elevado a alfa mais 1, a potência, tá bom? Né? Você observa que aqui era elevado a 7, e elevado a 8 sobre 8. Então, alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Mais a constante C. Claro que isso aqui é possível desde que o alfa seja diferente de menos 1. Porque se o alfa for igual a menos 1, vai dar 0 no denominador. E aí não vai ser possível esse resultado final. Claro, se o alfa for igual a menos 1, é esse caso aqui. Se você tem... vamos ver outro caso. Integral, por exemplo, de 1 sobre ax mais b. Nesse caso, o alfa vale menos 1. O expoente é menos 1 porque fica elevado a 1. Aqui embaixo, invertendo, dá menos 1. Nesse caso, então, é 1 sobre a logaritmo natural de ax mais b. Mais c. Então, você tem essa situação e esta situação. Esta integral da potência é quando o alfa for diferente de menos 1, aí você faz essa conta. E se o alfa for menos 1, que é esse caso, então você vai ter 1 sobre a log natural de ax mais b. Tá? Bom, então encerrar logo aqui essa parte de composição com a função afim. Se eu tenho, por exemplo, a integral indefinida do cosseno de ax mais b,
Então, você determina quem é o A aqui, vai ficar 1 sobre A, e a integral indefinida do cosseno é seno de AX mais B. Olha, professor, eu estou colocando esses resultados de maneira direta, mas eles são plenamente justificados pelo método da substituição de variáveis, está certo? Porque isso vai ajudá-los a você fazer diretamente o exercício. Estou colocando. Se eu tenho assim, a integral indefinida do seno de AX mais B, dx, então, se determina quem é o A, que é a função afim, então fica 1 sobre A, e a integral indefinida de seno é menos cosseno. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente, e aqui eu vou colocar cosseno de AX mais B. Mas, tá. Muito bem, então, olha, você vai usar esses resultados para resolver os seus exercícios, porque aí fica um pouco mais rápido, tá? Vamos ver um exemplo rápido para encerrar. Num próximo vídeo a gente pode exercitar um pouco mais. Eu estou colocando de maneira breve, bem resumida mesmo. O último exemplo aqui, exemplo 6. Exemplo 6. Calcule, 2 pontos, letra A, quanto é a primitiva de 1 sobre 4x mais 2, por exemplo. Olha, 1 sobre U. Ok, isso aqui eu poderia chamar de U na substituição de variável. Mas se eu chamar de U, quando eu derivar o 4x, vai dar 4dx, tá? Então, a resposta aqui é direto. 1 sobre 4, logaritmo natural de 4x mais 2. Essa aqui é a resposta. Mais C. Mais a constante C. Bem, veja como é bem fácil. D. Se eu tenho integral de E elevado a 2x menos 3 de x. Olha, se eu observo que eu tenho uma função afim, então determino quem é o A. O A é 2 aqui nesse caso. Então dá 1 sobre 2, e aí? A integral da exponencial é a própria exponencial, lembrando disso, né? E elevado a 2x menos 3 mais 0. É bem fácil de fazer, tá? Aqui é a função racional, que dá o logaritmo. C. Se eu tenho, por exemplo, 3x menos 5 elevado a 20, olha aí. Então, aqui novamente é uma função afim, olha, composta com a potência, então vai ficar o A vale 3, então é igual a 1 sobre 3. Aí, a potência, que é elevada a 20, quando você calcula a integral indefinida, você soma uma unidade ao expoente, então vai ficar 3x menos 5 elevado a 21 sobre 21, mais a constante C. Olha aí, pessoal, bem tranquilo. Mais um ainda, a letra D. Eu tenho do cosseno de 5x menos 15 dx. Olha, a composição da função cosseno com a função afim. Ok, o A vale 5, então você se coloca direto assim. 1 sobre 5. E a primitiva da função cosseno é a função seno. Seno de 5x menos 15 mais C. Ok? Ok, pessoal? Bom, espero que esse vídeo aí, apesar de ser resumido, eu espero que ele seja proveitoso para vocês, tá? Só por hoje é só.